Queridos amigos, boa noite. Nós, aqui do Allan Kardec Spirit Society of Massachusetts, voltamos para mais uma semana de reflexão, mais uma semana onde convidamos um companheiro nosso para compartilhar algumas ideias, uns estudos do Evangelho de Jesus. E é com muita alegria, né, com muito júbilo em nossos corações, que hoje nós convidamos o nosso amigo, companheiro querido Paulo, que trará o ensinamento desta noite. Mas antes de passarmos a palavra para ele, nós gostaríamos de rapidamente cerrar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo maior, nosso professor da vida, que sempre ao nosso lado está. Primeiramente, Jesus, em agradecimento pela oportunidade de trabalho, por tudo, Jesus, que temos recebido. E se pudermos pedir ainda, Mestre querido, que nos ajude, que nos ampare, que nos assista sempre a continuarmos caminhando na direção do nosso Pai de amor e bondade. Jesus, sabemos que não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Então, por isso, lhe pedimos para que fique conosco, hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus queridos amigos, vamos chamar o nosso companheiro Paulo Bispo, que trará as palavras, os ensinamentos e as reflexões desta noite para todos nós. Paulo, com você. Que maravilha. Boa noite, Flávio. Obrigado por fazer a direção da reflexão dessa noite. É uma alegria, como sempre, né? Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Uma alegria, como sempre mesmo, a gente poder se reunir, mesmo que virtualmente, utilizando essa ferramenta que proporciona a possibilidade de a gente ter uma continuidade, não é, nas nossas conversas, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, e é com bastante alegria que eu venho hoje aqui facilitar a reflexão dessa noite. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo de número 21 do livro Fonte Viva. Esse livro ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. O capítulo de número 21 tem como título Maioridade. E aqui nesse capítulo, o Espírito Emmanuel, ele nos faz um convite a refletir sobre a responsabilidade que nós temos com aquele grupo de recursos, de talentos, de habilidades, que de certa forma nos são dadas, que são colocadas por Deus, pelos espíritos superiores, aos nossos cuidados, para que a gente possa multiplicá-los, que para a gente possa utilizá-los em benefício de todos, não é? Então vamos ler o que Emmanuel diz aqui neste capítulo de número 21, maioridade. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê erguido, guindado a qualquer nível de superioridade, costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo deve se converter em bênçãos para a coletividade. Olha que importante isso. Eu vou até repetir. Segundo os princípios divinos,
todo progresso verdadeiro, legítimo, ele tem que se converter obrigatoriamente em auxílio, em bênçãos a todos, sem exclusivismo, como ele diz, sem separatividade. Continua Emmanuel. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. Lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não separa a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto, e aqui ele usa a caixa alta, ele se refere a Jesus Cristo. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra, aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Então, quando Emmanuel quando ele usa essa palavra maioridade, ele se refere a este conjunto de recursos, de vantagens, de conquistas dos seres humanos em campos diversos da nossa vida, não é? Ele se refere àquelas conquistas, àqueles recursos do campo da experiência física, por exemplo, as nossas habilidades físicas, manuais, para o exercício de algum labor. Ele se refere aos recursos que nós conseguimos amealhar financeiramente, recursos materiais, que são importantes. Ele se refere também àquelas conquistas do ponto de vista do intelecto, desenvolvimento da inteligência, aquisição de conhecimentos. E, obviamente, que também existem aqueles que são de ordem moral, desenvolvimento de nossas virtudes. E aqui, quando ele traz a importância e nos chama para a responsabilidade de dividir, de uma certa forma, estes recursos, que, de novo, são recursos, são vantagens que nos são oferecidas, não é? Pela divindade superior, para que a gente possa contribuir para o progresso, como ele diz, segundo os princípios divinos. Todo progresso legítimo deve se converter em bênçãos para a coletividade inteira. E aí eu fico pensando que, na diversidade que existe de espíritos encarnados, essas vantagens, esses recursos, esses talentos, essas habilidades, elas ocorrem também de forma diversa na população, não é? E, portanto, a gente, com isso, imagina em uma situação, em um modelo onde os recursos da área material, financeira, que podem sobrar para uns, podem faltar para outros, que, de repente, tenham mais recursos da área moral, do campo moral, ou do intelecto. Aqueles que, de repente, têm recursos abastados no setor intelectual, talvez lhes faltem na moral. E assim a gente imagina uma coletividade onde todos nós estamos codependentes uns dos outros para que o progresso real possa acontecer. Porque no modelo assim, nós todos somos necessários uns aos outros. A gente não pode esquecer, então, daquilo que Emmanuel nos diz, que se a experiência ou em elevação de qualquer espécie, se a gente cresce em experiência, em recursos, em conquistas, há necessidade da comunhão fraternal com os outros. Ou seja, da divisão desses recursos, da multiplicação desses recursos junto
aos nossos irmãos e irmãs de jornada. Porque nós também vamos precisar dos recursos de outros, não é? Seja na área do intelecto, seja na área moral, os exemplos de retidão, de renúncia, de outros que nos ensinam. Então, nós todos somos doadores desses recursos, mas também necessitados desses recursos. E, de novo, não podemos esquecer este modelo em que nós vivemos, em que nós somos todos interconectados, não é? E codependentes. E que precisamos viver nessa comunhão fraternal, porque nós somos, de fato, irmãos, tanto em espírito, fomos todos criados espiritualmente por um Pai, por um único Pai, que é fonte inesgotável de amor e que é causa de tudo, que cria tudo. E nós somos aparentados também do ponto de vista do nosso histórico evolutivo, biológico. Não é? Nós todos aparecemos evolutivamente há cerca de mais ou menos 200 mil anos atrás, num cantinho ali do sul da África. A África, mãe África, que doa os seus recursos para que a gente pudesse existir da forma que a gente existe hoje, que serviu como cadinho evolutivo da espécie humana. Então, nós estamos todos, de fato, entrelaçados, todos interligados e somos codependentes, não é? Esses recursos que nós conseguimos amealhar, essas conquistas, elas, obviamente, elas são importantes individualmente e não tem problema nenhum que a gente viva, que a gente se esforce, que a gente lute para que a gente possa amealhar esses recursos. O que a gente não pode esquecer é que quando eles chegam por uma aprovação superior, não é? É uma oportunidade que nós temos quando nós ganhamos esses recursos, quando nós conquistamos, quando nós progredimos, para que a gente possa servir aos outros. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós encontramos no capítulo 16, servindo a Deus e a Mamon, o item que é chamado utilidade providencial das fortunas, por exemplo, onde a gente entende que o dinheiro, ele é somente, as riquezas materiais são somente instrumentos, não é? Nem bom, nem ruim. Neutro, instrumento. Quem vai fazer daquilo alguma coisa boa e ruim somos nós, não é? E aí Allan Kardec diz o seguinte: se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. E aí eu fico pensando em tantos movimentos bonitos, espasmos de solidariedade que aconteceram agora durante esse momento difícil que nós coletivamente passamos. Um momento onde nós vivemos uma crise que não é somente uma crise de saúde pública, mas é também uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise de instituições, uma crise política, e que neste momento de crises que acontecem em paralelo, muitas pessoas que já viviam à margem da sociedade, muitas pessoas que já sofriam pelas injustiças estruturais que existem na nossa sociedade, elas sofreram ainda mais, elas foram empurradas ainda mais, não é, para essa margem. E é bonito a gente ver tantos e tantos movimentos de irmãos e irmãs que entenderam que as riquezas, que os recursos que nós amealhamos aqui, eles são recursos importantes para serem divididos quando assim há necessidade e quando assim há a oportunidade para que eles, obviamente, que possam suprir as suas necessidades básicas iniciais e ainda assim auxiliar os nossos irmãos e irmãs que estão em situação diferente das nossas, não é? O mesmo a gente pode verificar, por exemplo, em relação à inteligência, ao conhecimento, no Evangelho segundo o Espiritismo, também, agora no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Lá no último item, o item 13, a gente encontra
um texto bastante interessante que é chamado A Missão do Homem Inteligente na Terra. E ali a gente entende que a inteligência, que o conhecimento, que o intelecto é uma oportunidade que nos foi dada para que nós possamos utilizar o conhecimento como instrumento de benefício a todos, como forma de educar outras pessoas, como forma de utilizar esses conhecimentos nas nossas práticas diárias profissionais, por exemplo, que beneficiam toda a coletividade. Conhecimento, quando ele não é dividido, não serve para muita coisa, né? Conhecimento que morre junto com a gente, morre de verdade. Ele, sem ser dividido, ele acaba não sendo conhecimento, não é? Então, é para isso que, né, é nos dada a oportunidade de desenvolver nosso intelecto, de adquirir conhecimento durante as nossas múltiplas passagens aqui pela Terra. E assim por diante, né? Eu acho que na doutrina a gente consegue encontrar muitos exemplos destes talentos, dessas habilidades, para identificar ali uma espécie de importância da existência desses talentos, da existência desses recursos e que são dados a cada um, no sentido de que é dessa forma que a humanidade coletivamente progride, né? Uns complementando os talentos, os recursos, as habilidades dos outros e se auxiliando mutuamente. E aí, nesse momento, eu lembro de uma parábola que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que é a parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos, nós aprendemos ali que existem 4 personagens, né, na parábola: um senhor, dono de muitos recursos materiais, e 3 servidores, 3 trabalhadores que trabalham para ele. E esse senhor, ele decide sair por um tempo, passar uns anos fora, e nesse momento ele recolhe os seus recursos e divide entre os 3 servidores. Ele julga aqueles que seriam capazes de guardar um número maior de recursos e assim o faz. Então ele dá 5 talentos, que é uma espécie de moeda da época, para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. 1 talento para o terceiro. E aí, depois de um tempo, ele retorna. E quando ele retorna, ele pergunta o que aconteceu com aqueles talentos que ele dividiu entre os 3 servidores. E o que acontece é que o primeiro que recebeu mais, o primeiro que recebeu 5, ele investe aqueles talentos e ele consegue multiplicar aqueles 5 talentos. E aqueles 5 talentos viram 10. O segundo, assim, faz da mesma forma. Os 2 talentos que ele recebeu viram 4. O último, que recebeu apenas 1 talento, ele o enterra, não o aplica, não o utiliza, não o multiplica. E aí, quando o Senhor pergunta, mas por que você fez isso? Ele responde que teve medo. Ele teve medo de tentar aplicar aqueles talentos, ou aquele talento, ele recebeu somente 1, e de perder somente aquele que ele tinha. Ou seja, ele não entendeu essa questão do exclusivismo, né? E da utilização egóica do talento que ele recebeu. Ele deixou o medo falar mais alto, escondeu o talento, não o multiplicou, para que depois, quando o Senhor voltasse, ele pudesse devolver. E aí a gente aprende no final que o Senhor olha para os 2 primeiros que multiplicaram com um tom de agradecimento, né? Por eles terem aplicado de forma correta os talentos que foram deixados com eles. E para o último, a gente entende que ele considera o indivíduo com um pouco de má vontade, de preguiça, não é? No tratamento daquele talento. E aí eu faço essa reflexão e transfiro esses personagens para a gente, né? Nós recebemos muitos talentos também do nosso Senhor maior. E, da mesma forma,
Ele nos deixa esses talentos para que a gente possa multiplicá-los quando nós voltarmos para a nossa pátria espiritual, para que a gente possa levar mais do que a gente trouxe, não é? E deixar aqui para os outros o máximo que nós pudermos. Então, para terminar com a última frase desse texto, Emmanuel diz: não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. E a nós nos foi dada essa responsabilidade de empregar os nossos múltiplos talentos em benefício de todos os nossos irmãos e irmãs de jornada. E todos que estão nos acompanhando possam ter uma boa noite e possam receber as melhores vibrações vindas dos nossos amigos espirituais e do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, Paulo. Muito obrigado. Que linda sua mensagem, que traz realmente informações preciosas para navegarmos o dia de hoje, né? Os dias que navegamos, que passamos por hoje, um pouco mais de conexão com o Evangelho de Jesus, que tanto abraça, que tanto apazigua, né, os nossos corações nesses momentos difíceis. Muito obrigado, Paulo, pelo seu tempo, pela sua preparação, pela sua contribuição aqui com os nossos amigos. Um prazer. Virtualmente. E antes de encerrarmos, nós gostaríamos de mais uma vez elevar nossos pensamentos a Jesus, em agradecimento, amigo Jesus, por esses breves, pequenos momentos que passamos aprendendo um pouco mais sobre o seu Evangelho, que certamente poderão fazer a diferença em nossas vidas. Então, Jesus, com nossos corações cheios de paz, de agradecimento, gostaríamos de pedir para que continue conosco, para que realmente ilumine nossas mentes, para que ilumine nossos caminhos e para que nos dê, Jesus, outras tantas oportunidades quanto essa para podermos praticar e também aprender mais o seu Evangelho. Obrigado, Jesus. Nós que somos ainda tão pequeninos, nós gostaríamos de pedir para que nos ajude, Jesus, a quando alcançarmos a maioridade, como aprendemos aqui, consigamos realmente dar devido valor e utilização da mesma. Obrigado, Jesus, mais uma vez, espíritos amigos, nosso Pai, Criador, Incriado. Obrigado. E aos amigos queridos, nosso muito obrigado pela atenção, por nos acompanhar e uma ótima noite para todos. Muito obrigado.